Olá a todos meus amados irmãos em Cristo Jesus, sejam bem-vindos a mais um dia, glória a Deus, em todo o tempo. Pai nosso que estás nos céus, que o teu nome seja santificado em todo o tempo, em todo o lugar. E aqui eu falo no nosso meio, Pai, que nós entendamos que tu és santo. Que a tua vontade seja feita na terra assim como ela é feita no céu. Obrigado, Senhor, pelo pão diário que tu nos dás, pelo as vestimentas, Pai, pelas coisas essenciais que muitas vezes por nós, talvez por causa do nosso orgulho ou por causa da nossa ganância, nós não conseguimos ver que elas são realmente o suficiente. Obrigado, Senhor, porque tu não nos dás só o suficiente, mas ainda mais. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Perdoa, Senhor, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixes cair em tentação, Senhor. Nós temos o tempo todo, nós somos, entre aspas, bombardeados com muitos maus pensamentos. A nossa concupiscência, alguns dizem, está bem agressiva, Senhor. Eu peço que tu mostres plenamente, Pai, através da nossa prática, que não vem de nós, mas vem de Ti. Se nós conseguirmos alguma coisa, vem somente de Ti, Pai. Independentemente da quantidade, em 1 Coríntios 10, tu dizes na tua palavra que nós não seremos tentados mais do que aquilo que conseguimos suportar, e esse suporte és tu que dás, és tu, Pai. Obrigado por teres enviado o teu Filho amado Jesus Cristo para morrer por nós, e agora nós, através do Espírito Santo, que tu dás àqueles que te obedecem, em conformidade com Atos capítulo 5, versículo 32, nós então podemos ser um contigo, Pai, por meio de Cristo Jesus. Obrigado em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, glória a Deus. Vamos para Deuteronômio 1 e nós estamos praticamente a terminar Deuteronômio, ok? Deuteronômio 29. Ok, nesse caso existem 34 capítulos. Glória a Deus, amados, eu quero incentivar a todos para orarmos uns pelos outros e, obviamente, incentivando continuamente a que nós tenhamos uma congregação, amados. Isso é muito importante, estarmos com irmãos, ok? Podermos praticar o cristianismo, porque há muitas pessoas que acham que estar sozinha aqui é suficiente. Existem pessoas que estão sozinhas porque elas não têm mais alguém, não têm uma congregação perto, não têm como ir, ok? E existem pessoas que realmente elas dizem, olha, eu não quero mais estar em igreja. Eu estou a falar dessas pessoas aí. As pessoas que acham que não precisa mais de igreja, assim, de congregar. Elas no fundo sabem que elas necessitam, ok? Como é que nós vamos pôr em prática algo se não vamos ter a oportunidade para pôr em prática? Com a minha família eu posso, com aquela pessoa eu posso, no meu emprego eu posso. Sim, é verdade, mas nós necessitamos de pessoas. Não é só pôr em prática o lado, entre aspas, negativo, o lado de peso, mas também pôr em prática o ser acolhido pelos irmãos em Cristo. Glória a Deus, amados. Deuteronômio 29, a partir do versículo 1. Estes são os termos da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os israelitas enquanto estavam na terra de Moabe, além da aliança que havia feito com eles no Monte Sinai. Moisés convocou todo o povo de Israel e lhe disse: Vocês viram com os próprios olhos tudo o que o Senhor fez na terra do Egito, ao faraó, a todos os seus servos e a toda a sua terra. Presenciaram todas as grandes demonstrações de poder, os sinais e as espantosas maravilhas. Até hoje, porém, o Senhor não lhes deu mente para entender, nem olhos para ouvir, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Durante 40 anos, eu os conduzi pelo deserto, e no entanto suas roupas e sandálias não se gastaram. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho, ou outra bebida fermentada, mas receberam alimento para que soubessem que Ele é o Senhor, seu Deus.
Quando chegámos aqui, Seom, rei de Hesbon, e Og, rei de Bazã, nos atacaram, mas nós os derrotamos. Conquistamos seu território e entregamos às tribos de Ruben, Gad e à meia tribo de Manassés como sua herança. Portanto, obedeçam aos termos desta aliança para prosperarem em tudo o que fizerem. Todos vocês, chefes de tribos, autoridades, oficiais e todos os homens de Israel, estão hoje na presença do Senhor, seu Deus. Estão acompanhados de suas crianças e esposas, bem como dos estrangeiros que vivem em seu meio, que cortam lenha e carregam água para vocês. Estão aqui hoje para entrar na aliança solene que o Senhor, seu Deus, faz com vocês. Aliança que inclui maldições. Ao entrarem na aliança hoje, Ele os confirmará como seu povo e reafirmará que é o seu Deus, conforme prometeu sob juramento a vocês e a seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Não é só com vocês que faço esta aliança, incluindo suas maldições. Faço a aliança com vocês que estão hoje na presença do Senhor, nosso Deus, e também com as gerações futuras que não estão aqui. Vocês se lembram de como vivemos na terra do Egito e passamos pelo território de nações inimigas quando saímos de lá? Viram as práticas detestáveis delas e seus ídolos de madeira, pedra, prata e ouro? Faço esta aliança com vocês para que ninguém, nenhum homem, mulher, clã ou tribo em seu meio se afaste do Senhor, nosso Deus, para adorar os deuses das outras nações e para que nenhuma raiz em seu meio produza frutos amargos e venenosos. Aqueles que ouvirem as advertências desta maldição não devem se parabenizar e pensar: estou seguro, embora siga os desejos do meu coração obstinado. Isso levaria à ruína total. O Senhor não os perdoará. Ao contrário, a sua ira e seu zelo arderão contra eles. Todas as maldições escritas neste livro cairão sobre eles. E o Senhor apagará seus nomes de debaixo do céu. O Senhor os separará de todas as tribos de Israel, a fim de derramar sobre eles todas as maldições da aliança registradas neste livro da lei. Então, as gerações futuras, tanto os seus descendentes como os estrangeiros que vêm de terras distantes, verão a devastação da terra e as doenças com as quais o Senhor a aflige. Dirão: a terra inteira foi devastada por enxofre e sal. É uma terra estéril onde não há nada plantado e nada cresce, nem uma folha de grama. É como as cidades de Sodoma e Gomorra, Admá e Zeboim, que o Senhor destruiu com sua furiosa ira. Todas as nações vizinhas perguntarão: por que o Senhor fez isso com esta terra? Por que se irou tanto? E a resposta será: foi porque o povo desta terra abandonou a aliança que o Senhor, o Deus de seus antepassados, fez com eles quando os tirou da terra do Egito. Afastaram-se dele para servir e adorar outros deuses que não conheciam, deuses que não lhes era permitido adorar. Por isso a ira do Senhor ardeu contra esta terra e trouxe sobre elas todas as maldições registradas neste livro. Com grande ira e fúria, o Senhor arrancou seu povo da terra e o baniu para outra terra onde vivem até hoje. Amados, nós temos que ver que isto aqui é quase como se fosse uma realidade futura, ok? Nós lemos aqui, é algo deste género assim. Se vocês não obedecerem, então esta terra ficará desolada, ficará devastada. Ok? E as pessoas perguntarão: o que é que aconteceu? E então, isto aconteceu porque eles não obedeceram. Ele está a dar o exemplo caso eles não obedecessem, ok? O Senhor nosso Deus tem segredos que ninguém conhece.
Não seremos responsabilizados por eles, mas nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo o que Ele nos revelou, para que obedeçamos a todos os termos desta lei. Este versículo é maravilhoso. Muitas pessoas tentam descobrir coisas da Bíblia ali que não estão visíveis, tentam dizer que a escatologia vai ser desta maneira, com toda a certeza vai ser desta maneira, quando não está bem visível, ok? E outros assuntos mais. E depois o que é que acontece? Esquecem-se de praticar aquilo que já foi revelado, aquilo que está claro. Por isso é que eu incentivo, amados, para que nós não deixemos de praticar aquilo que nós já temos conhecimento. Porque se nós deixarmos de praticar aquilo que nós já temos conhecimento, nós estamos a negligenciar a palavra de Deus. No futuro, quando vocês experimentarem todas as bênçãos e maldições que lhes relatei, e quando estiverem vivendo entre as nações onde o Senhor, seu Deus, os exilou, levem todas estas instruções a sério. Se nessa ocasião vocês e seus filhos voltarem para o Senhor, seu Deus, e se obedecerem de todo o coração e de toda a alma a todos os mandamentos que hoje lhes dou, então o Senhor, seu Deus, restaurará a sua situação. Amados, se isto era assim no Antigo Testamento, onde as pessoas acham e veem, Deus era tão mau e tudo mais, as pessoas costumam dizer isso, né, por não entenderem a parte justiça. Quanto mais agora em que vivemos, vou dizer entre aspas novamente, aqui na época da graça, onde, ok, então Deus é bondoso, ok? É o mesmo Deus, não mudou nem no Antigo nem no Novo Testamento. A diferença é que Cristo Jesus veio apaziguar a ira, ok? Só essa a diferença. Mas é o mesmo Deus. Então, amados, se no Antigo Testamento já era, se vocês se converterem realmente ao Senhor, se arrependerem dos vossos pecados e seguirem a Deus, então Ele restaurará a vossa situação. Se era assim no Antigo Testamento, quanto mais no Novo, há esperança para ti, para mim, para todos nós, por meio de Cristo Jesus. Enquanto tu e eu formos vivos, enquanto nós seguimos ao Senhor, há esperança, sim. Ela chama-se Cristo Jesus. E quando nós, mesmo pecando, amados, e aqui é esta graça que nós não conseguimos entender, e a paz que excede todo o entendimento vem desta graça que é Cristo Jesus. Mesmo, amados, quando nós pecamos, quando claramente nós dissemos que não quisemos obedecer a Deus naquele momento, amados, se nós utilizarmos isso de maneira imprópria, eu vou pecar que é para depois pedir perdão, amados, é melhor não nos fiarmos nisso, nós não estarmos nesse ponto aí. Agora, amados, se nós porventura pecarmos, nós sabemos que temos um advogado, vou pôr entre aspas, para com o Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Está em 1 João 2, versículo 1. Amados, e isto é algo maravilhoso. Se no Antigo Testamento Deus já era este Deus misericordioso, bondoso, que quando se arrependiam e voltavam para Ele, Deus então perdoava e restaurava essa situação, quanto mais agora que a sua ira está apaziguada por meio de Cristo Jesus. Quanto mais agora que nós não é pelas nossas obras, nós não temos que provar nada pelas nossas próprias obras, mas apenas estar abertos e entender realmente o Evangelho de Cristo Jesus, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. As pessoas negligenciam o Evangelho e tentam colocar coisas no culto que nem sequer são cristãs, nem sequer são bíblicas. Mas o Evangelho, o próprio Evangelho é que é o poder de Deus para a salvação. Não é um método, uma técnica. Amados, é ridícula a quantidade de anúncios que aparecem sobre você quer fazer crescer a sua igreja? Então, propagandas que aparecem, você quer fazer crescer a sua igreja? Então faça isto, faça aquilo. Amados, fazer crescer em número? Para quê? O que interessa é qualidade. Nós temos que estar na Bíblia. E Deus dá o crescimento. A Bíblia é clara nisso. Mas isso é métodos. Métodos carnais trazem pessoas carnais. Se for algo espiritual, algo em que nós damos o nosso máximo e entendermos
cada lugar, o nosso lugar, na congregação e tudo mais, Deus trará o crescimento. E esse crescimento é eterno. Não é esse crescimento de quantia apenas. Então ele terá misericórdia de vocês e os reunirá de todas as nações por onde os espalhou. Embora tenham sido banidos até os confins da terra, o Senhor seu Deus os ajuntará e de lá os trará de volta. O Senhor seu Deus os trará à terra que pertencia a seus antepassados, e ela será sua outra vez. Então os tornará ainda mais prósperos e numerosos que seus antepassados. O Senhor seu Deus transformará o coração de vocês e de todos os seus descendentes para que o amem de todo o coração e de toda a alma e para que vivam. Quem transforma o coração? Deus. Então não vamos dizer que, não, eu na minha humilhação, eu aceitei Jesus porque eu sou muito humilde. É Deus que transforma o coração. Não penses que és tu que tens a capacidade de fazer isso. Nenhum de nós tem. O Senhor, seu Deus, enviará todas essas maldições sobre seus inimigos e sobre aqueles que os odeiam e os perseguem. Então vocês voltarão a obedecer ao Senhor e a cumprir todos os mandamentos que hoje lhes dou. O Senhor, seu Deus, lhes dará sucesso em tudo o que fizerem. Também lhes dará muitos filhos e rebanhos numerosos e fará seus campos produzirem colheitas fartas. Pois o Senhor voltará a ter prazer em ser bondoso com vocês, como aconteceu com seus antepassados. O Senhor, seu Deus, se alegrará em vocês se lhe obedecerem e cumprirem os mandamentos e decretos escritos neste livro da lei e se voltarem para o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma. E de toda a alma. Mas isto aqui é Antigo Testamento. Jesus disse, eu amo os que me amam. E aqueles que o Pai me dá, de maneira alguma eu deitarei fora. Então, amados, Jesus ama os que o amam, os que fazem. Aqueles que são amigos de Jesus. 1 João, acho que é João 14, 21. Eu vou colocar aqui, eu acho que é esse versículo. João 14, 21. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Então, mas Jesus não veio por causa de todo o mundo. Sim, Deus amou a humanidade e enviou o seu Filho. Então, mas Jesus já remiu os pecados de todo o mundo. Não. Ele é o remissor, ou seja, é por ele que o pecado é remido. Mas se a pessoa não se chega a ele, o pecado não foi remido. Então quer dizer que só quem se chega a ele é que tem os pecados remidos? Exatamente. Tem o perdão e a purificação por meio de Cristo Jesus. Porque ele não só morreu por nós, ele ressuscitou ao terceiro dia e foi glorificado junto do Pai. Essa autoridade, essa prova, mostra a autoridade de Cristo como remissor e como purificador. Maravilhoso. Glória a Deus, amados. Este mandamento que hoje lhes dou não é difícil demais para vocês, nem está fora de seu alcance. Não está guardado no céu, tão longe que vocês tenham de perguntar: quem subirá ao céu a fim de trazê-lo até nós, aqui embaixo, para que possamos ouvir e obedecer? Não está guardado além do mar, tão distante que vocês tenham de perguntar: quem atravessará o mar a fim de trazê-lo até nós para que possamos ouvir e obedecer? Amados, claramente está a dizer aqui, não se coloquem com desculpas, este mandamento é claro. Obedeçam, portanto. Não, a mensagem está bem perto, está em seus lábios, em seu coração, para que obedeçam, para que possam obedecer. Eles podiam obedecer ou não. Essa mensagem, esse mandamento está nos lábios deles, está no seu coração. Não está longe, está no seu coração. Agora ouçam, hoje lhes dou a escolha entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a calamidade. Pois hoje ordeno que amem o Senhor seu Deus e guardem seus mandamentos, decretos e estatutos, andando em seus caminhos.
Se o fizerem, viverão e se multiplicarão. E o Senhor, seu Deus, abençoará vocês e a terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Se, contudo, seu coração se desviar e vocês se recusarem a ouvir, se forem levados a seguir e adorar outros deuses, eu os advirto hoje de que certamente serão destruídos. Não terão uma vida longa e boa na terra que estão atravessando o Jordão para ocupar. Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunha da escolha que fizerem. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Façam isso amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida. Se vocês o amarem e lhe obedecerem, Ele lhes dará vida longa na terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Lucas 11:37. Quando Jesus terminou de falar, um dos fariseus o convidou para comer em sua casa. Ele foi e tomou lugar à mesa, lembrando, amados, que a mesa não é esta mesa assim como eu estou aqui sentado numa cadeira, a mesa aqui à minha frente, nesta altura. Não era assim, ok? A mesa tinha um tapetezinho, uma tábua, uma coisa simples, mas era encostada no chão, ou seja, estava no chão. Eles reclinavam-se sobre a mesa, eles deitavam-se à beira da mesa. Eles ficavam, a mesa está aqui e as pessoas deitavam-se assim e ficavam a conversar uns com os outros aqui, ok, na mesa. Ou à mesa. Não na mesa, mas à mesa. À volta da mesa. Ok? Isto tem que ficar bem ciente, porque senão nós não vamos entender o que significa realmente o contexto aqui, ok? Seu anfitrião ficou surpreso por ele não realizar primeiro a cerimônia de lavar as mãos, como era costume entre os judeus. Então o Senhor lhe disse: Vocês, fariseus, têm o cuidado de limpar o exterior do copo e do prato, mas estão sujos por dentro, cheios de ganância e perversidade. Tolos! Acaso Deus não fez tanto o interior como o exterior? Portanto, limpem o interior, dando ofertas aos necessitados, e ficarão limpos por completo. Ou seja, que a vossa transformação não seja só de fora, não seja só por fora, mas que seja por dentro, de dentro para fora, que vocês sejam transformados. Que aflição os espera, fariseus! Vocês têm o cuidado de dar o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as ervas, mas negligenciam a justiça e o amor de Deus. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Amados, este é o único, eu creio que este aqui seja o único versículo no Novo Testamento que fala sobre dízimo. Este contexto, ok? No Evangelho escrito por Mateus, talvez fale o mesmo contexto aqui. Amados, vamos ver o que a Bíblia diz sobre dízimo, ok? Dízimo é bíblico ou não? É. Ela está no Antigo Testamento. Era uma prática no Antigo Testamento para que não faltasse comida no templo e também para os levitas, ou seja, eles eram sustentados a partir do dízimo. A oferta, obviamente, seria a oferta de gratidão, de paz, etc, etc. Ok? Então, nós temos isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, amados, nós temos isto. Jesus a falar com fariseus. Não está a falar com gentios. Ele está a falar com fariseus. Vocês têm o cuidado, fariseus, de dar o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as ervas. Não era dinheiro. Ok? Não está aqui a dizer que é dinheiro. Nós vemos no
Vemos em um exemplo em que, eu acho que mesmo assim é Antigo Testamento, em que eles davam em que eles davam dinheiro. Por exemplo, se uma cidade fosse muito longe, a cidade principal aqui, onde faziam os sacrifícios, etc., Antigo Testamento, se a cidade fosse muito longe, este daqui, ele não poderia mandar a hortelã, a arruda, as ervas e todas essas primícias, porque chegaria aqui já seguiriam estragadas essas demais coisas, ok? Mas, então o que é que eles faziam? Eles vendiam aqui, o dinheiro ia numa bolsinha, alguém transportava o dinheiro, e quando chegavam a esta cidade, compravam essas hortelãs, a arruda e todas as ervas, ou seja, o dinheiro servia como se fosse para transportar a sua oferta, ou seja, a oferta é de quê? Hortelãs, etc. Ok, então eu vou vender aqui e vou comprar aqui para oferecer aqui no templo. Então, a oferta não era... o dízimo não era em termos de dinheiro. A oferta, ok, mas o dízimo não. Ok? Mas nós vemos aqui... Pode acontecer alguma vez alguém ter dado a oferta em termos financeiros? Sim, eu não sei alguma que esteja aqui na Bíblia, ok? Eu sei dízimo financeiro, sim. Mas eu não sei de nenhuma. Agora, a oferta, sim, nós vemos. Por exemplo, a viúva a dar as moedas, os outros a darem dinheiro lá no templo e tudo mais. Ok, nós vemos isso, mas de dízimo, eu não conheço. E uma coisa interessante é que isto aqui é o que aparece no Novo Testamento. Eu não conheço outro texto. Amados, eu não conheço outro texto no Novo Testamento que fale sobre dízimo. E aqui está a falar para os fariseus. Eu acho interessante que algumas congregações bem conservadoras dizem que nós temos que interpretar a Bíblia de maneira correta, ou seja, vendo o seu contexto e tudo mais. Ok. Vendo o contexto também da parte escrita aqui, ok. Mas quando toca a este assunto dos dízimos, já não é bem assim. Não. Amados, ou nós queremos que Deus é o nosso sustentador em todas as coisas, é Ele que permite a alguém dar, seja o que for, a outra pessoa, seja o dízimo ou seja a oferta, não. Ou nós entendemos isso aí, ou nós então temos medo e precisamos do dízimo da pessoa que é para sobreviver. Amados, Cristo Jesus está a falar com fariseus e Cristo Jesus diz assim: vocês têm o cuidado de dar o dízimo da hortelã, a ruda e de todas essas ervas, mas vocês negligenciam a justiça e o amor de Deus. Depois Jesus diz: sim, vocês fariseus deviam fazer essas coisas, porque essas coisas são coerentes com a vossa lei. Mas sem descuidar das mais importantes. Ou seja, os fariseus davam o dízimo, mas depois não entregavam a sua vida verdadeiramente, não limpavam realmente a concupiscência, o pecado, não deixavam limpar o pecado e a concupiscência que estava dentro deles. Então, o dízimo não vai salvar alguém. O dízimo, em termos espirituais, não vai. Alguém pode utilizar o dízimo, por exemplo, para não ser dentro da igreja, por exemplo. Imaginem que alguém tem X dinheiro, que pronto, ele quer dar o dinheiro, ok. Mas imagina agora que esse alguém converte o seu dinheiro em comida, em cestas básicas, por exemplo, e dá a várias famílias. O que é mais importante, amados? É isto que eu estou a dizer. O dízimo, Antigo Testamento, servia para que não faltasse comida na casa do Senhor e não faltasse comida também nas pessoas que estavam envolvidas. Que levitas, por exemplo. Porque eles trabalhavam na casa do Senhor. Quando eu digo a casa do Senhor, não estou a dizer uma congregação aqui qualquer. Estou a dizer o templo, ok? Templo mesmo. Mas nós, atualmente, queremos mudar um pouco porque, amados, é medo. É medo. A pessoa não confia em Deus totalmente. Eu acho interessante, amados, que muitas pessoas que me dizem, falam comigo e dizem, não, eu confio, e mostram mesmo confiar. Elas não entendem que o facto delas pedirem o dízimo na sua igreja, e amados, eu não conheço uma igreja que não peça. Ok? Isto aqui é verdade. De todas as igrejas onde eu fui, todas pedem ou falam sobre o dízimo, ok? Então, eu não conheço, mas
Eu olho para a Bíblia de maneira crua e eu vejo isto. O dízimo é algo do Antigo Testamento. Mas o dízimo é antes da lei. É verdade, o dízimo é antes da lei. O dízimo vem de Abraão, ok? Vem de Abraão e Melquisedeque. Foi a primeira vez que, pelo menos a primeira vez que está relatado o dízimo. Mas, mesmo sendo antes da lei, não significa que tenha estado depois da lei, amados. Porque antes da lei vem um mandamento, vêm vários mandamentos que atualmente nós não fazemos, ou vários acontecimentos. E é isto que eu quero dizer, amados. Eu estou a falar em conformidade com o que está no meu coração. Eu não preparei um textinho todo bonito para refutar o dízimo, ok? Se algum de vós tem um textinho bonito para apoiar o dízimo, tudo bem. Mas eu quero dizer, por favor, olhem para a Bíblia de maneira crua e não para o hábito, para a tradição apenas, ok? Que é o que acontece muitas vezes. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, fariseus. Onde é que está a dizer na Bíblia que nós devemos dar o dízimo no Novo Testamento? Gentios, cadê? Gentios, vocês têm que dar o dízimo, senão Deus não vai abençoar. Há pessoas que se entregam totalmente à igreja, servem à igreja, com o seu físico, a família toda serve, mas depois, como ele não tem dinheiro para dar, né? Então ele é amaldiçoado ali dentro da... Por favor, amados. Nós estamos numa nova aliança, ok? Não estamos na antiga aliança. Nós não estamos ainda no tutor, ok? No tutor que era antes. A lei é como um tutor, ok? Até que Cristo venha. A Bíblia fala isso, creio que em Hebreus. Então, amados, esta conversa dá muita, ainda mais conversa. Sim, vocês deviam fazer isso, essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Pois é, o dízimo tem um alto lugar nas nossas igrejas, né? Nas igrejas que nós frequentamos. Que aflição os espera, fariseus, pois gostam de sentar-se nos lugares de honra, nas sinagogas, e de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças. Sim, que aflição os espera, pois são como túmulos escondidos. As pessoas passam por cima deles sem saber onde estão pisando. Então o especialista da lei disse: Mestre, o Senhor insultou também a nós com o que acabou de dizer. Jesus respondeu: Sim, que aflição também os espera, especialistas da lei, pois oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Não é isso que acontece nos dias de hoje, amados? Quando a pessoa não tem dinheiro para sustentar a sua família, mas depois é obrigada a dar o dízimo por causa do medo que essa pessoa, mestre da lei, especialista da lei, faz. A ameaçar, se não des, vais ter maldição. Por favor. Que aflição os espera, pois constroem monumentos para os profetas que seus próprios antepassados assassinaram. Com isso, porém, testemunham que concordam com o que seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês cooperaram com eles construindo os monumentos. Foi a isto que Deus, em sua sabedoria, se referiu. Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, mas eles matarão alguns e perseguirão outros. Portanto, esta geração será responsabilizada pelo assassinato de todos os profetas de Deus desde a criação do mundo, desde o assassinato do justo Abel até o de Zacarias, morto entre o altar e o santuário. Sim, certamente esta geração será considerada responsável. Que aflição os espera, especialistas da lei. Vocês se apossaram da chave do conhecimento e, além de não entrarem no reino, impedem que outros entrem. Quando Jesus se retirou dali, os mestres da lei e os fariseus ficaram extremamente irados e tentaram provocá-lo com muitas perguntas. Queriam apanhá-lo numa armadilha, levando-o a dizer algo que pudessem usar contra ele. Capítulo 12. Quando as multidões cresceram a ponto de haver milhares de pessoas
atropelando-se e pisando umas nas outras, Jesus concentrou seu ensino nos discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Virá o dia em que tudo o que está encoberto será revelado e tudo o que é secreto será divulgado. O que vocês disseram no escuro será ouvido às claras, e o que conversaram a portas fechadas será proclamado dos telhados. Meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo. Depois disso, nada mais podem lhes fazer. Mas eu lhes direi a quem devem temer. Temam a Deus, que tem o poder de matar e lançar no inferno. Sim, a esse vocês devem temer. Qual é o preço de 5 pardais? 2 moedas de cobre? E, no entanto, Deus não se esquece de nenhum desses pardais, de nenhum deles. Até os cabelos da sua cabeça estão todos contados, portanto não tenham medo. Vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Glória a Deus, amados. Salmo 78, 1 a 31, Salmo de Asaf. Ó meu povo, ouça minhas instruções. Aqui, Salmo é maskil, nós temos visto, é um termo poético, uma obra de arte musical ou literária, ok? E também existe o termo miktam, que também vimos, eu creio que seja bem parecido com este termo aqui. Ó meu povo, ouça minhas instruções. Abram os ouvidos para o que direi, pois lhe falarei por meio de parábola. Ensinarei enigmas de nosso passado, histórias que ouvimos e conhecemos, que nossos antepassados nos transmitiram. Não esconderemos essas verdades de nossos filhos. Contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas, pois Ele estabeleceu seus preceitos a Jacó, deu sua lei a Israel, ordenou a nossos antepassados que as ensinem a seus filhos, para que a geração seguinte, os filhos ainda por nascer, a conhecesse, e eles, por sua vez, a ensinarão a seus filhos. Vou ler novamente esta parte aqui. Pois ele estabeleceu os seus preceitos a Jacó, deu sua lei a Israel, ordenou a nossos antepassados que a ensinassem ensinassem a lei a seus filhos, para que a geração seguinte, os filhos, ainda por nascer, a conhecesse a essa lei. E eles, por sua vez, ensinarão a seus filhos. Portanto, cada geração deve pôr sua esperança em Deus, não esquecer seus poderosos feitos e obedecer a seus mandamentos. Assim não serão como seus antepassados, teimosos, rebeldes, infiéis, que se recusaram a confiar em Deus de todo o coração. Os guerreiros de Efraim, embora armados de arcos, deram meia volta e fugiram no dia da batalha. Não cumpriram a aliança de Deus, não quiseram viver de acordo com a sua lei. Esqueceram o que ele havia feito, as maravilhas que lhes tinha mostrado, os milagres que realizara para seus antepassados na planície de Zoan, na terra do Egito. Pois ele dividiu o mar e os conduziu na travessia, fez as águas se erguerem como muralhas. Durante o dia os guiava com uma nuvem, durante a noite com a luz do fogo. No deserto partiu as rochas para lhes dar água, como a que jorra de um manancial. Da pedra fez brotar riachos e correr água como um rio. Ainda assim continuaram a pecar contra ele e se rebelaram contra o Altíssimo no deserto. Puseram Deus à prova em seu coração e exigiram a comida que tanto queriam. Chegaram a falar contra o próprio Deus, dizendo: Deus não é capaz de nos dar a comida no deserto. Sim, Ele pode bater numa rocha e dela fazer brotar água, mas não é capaz de dar pão e carne a seu povo. Quando o Senhor os ouviu, se enfureceu. O fogo da sua ira ardeu contra Jacó. Sim,
Assim, sua ira se levantou contra Israel, pois não creram em Deus nem confiaram em seu cuidado. Apesar disso, ele deu ordens às nuvens, abriu as portas dos céus, fez chover maná para alimentá-los, deu-lhes pão dos céus. Eles comeram o pão dos anjos, receberam comida à vontade. Ele enviou dos céus o vento do leste e por seu poder guiou o vento do sul. Fez chover carne como se fosse pó, muitas e muitas aves como a areia da praia. Fez as aves caírem dentro do acampamento, ao redor de suas tendas. O povo comeu à vontade. Ele atendeu ao desejo deles. Mas antes que estivessem satisfeitos, enquanto ainda tinham comida na boca, a ira de Deus se levantou contra eles. Ele matou seus homens mais fortes, feriu mortalmente os jovens de Israel. Provérbios 12, 19 e 20. Palavras verdadeiras resistem à prova do tempo, mas as mentiras logo ficam evidentes. O engano enche o coração dos que tramam o mal. A alegria enche o coração dos que promovem a paz. Glória a Deus, amados, pela sua palavra. Meus amados irmãos, até amanhã, se Deus permitir, permaneçamos todos na Bíblia Sagrada para que ela permaneça em nós. Oremos uns pelos outros. Glória a Deus em todo o tempo. E, amados, que Deus nos mostre através da sua palavra a realidade do Evangelho. Toda honra e glória sejam dadas somente a Deus. Amém.